Você já pensou que em um simples ato de ouvir e praticar a palavra de Deus, Deus te abençoará com toda sorte de bênçãos? Ouça agora mais uma palavra do dia com o apóstolo Alessandro Gregorutti. E deixe Deus mudar sua vida. Ô glórias! Que a paz esteja no coração desta família mais que abençoada, unidos mais uma vez na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para você que está nos assistindo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu like, dá o seu joinha, clica no sininho, não custa nada para você, mas nos ajuda bastante, né? A propagar e levar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para frente em nome de Jesus. Para você que está nos FMs também, vamos com a gente aprender um pouquinho mais com a palavra do nosso Deus. Hoje nós temos que entender que Paulo ele é muito claro quando ele fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, sede perfeito como perfeito é o nosso Pai Celeste. Então nós temos um norte, nós temos um horizonte, nós temos alguém que nós devemos copiar, né? Imitar, copiar, é Jesus Cristo. Mas muitas vezes as pessoas não entendem que do outro lado existe um outro ser espiritual, que é Satanás e os seus demônios. E muitas vezes nós somos pegos imitando mais o diabo, imitando mais a Satanás, do que imitando o próprio Deus, a qual a Bíblia nos ordena que devemos ser imitador dele, imitador de Cristo. Como assim, pastor Gregorutti? Eu não estou imitando ao diabo. São vários os pontos. Eu não estou aqui para dizer e nem julgar as nossas vidas. Nós estamos aqui para refletir na palavra de Deus, amém? Analisar as nossas vidas, os nossos passos, os nossos atitudes e as nossas condições espirituais na presença do nosso Deus. Nós temos que estar firmes e alicerçados para que nós possamos compreender qual é o evangelho verdadeiro de Cristo. Vamos lá. Primeiramente, vamos falar de divisão. Divisão, facção, contenda, fofoca, intriga dentro da igreja, no meio do crente. Isso é o que mais nós vemos nos dias de hoje. É o que mais nós vemos nos dias de hoje. Talvez você tá aí, vai falar: pastor, eu já passei por isso. Teve divisão no grupo de louvor, confusão no grupo de louvor, acabou a banda. Teve divisão na igreja, no corpo de obreiro, fofoca, intrigas, brigaram. Teve divisão, dividir a igreja, rachar a igreja, brigaram. Tem aquela irmã, aquele irmão na igreja que é fofoqueiro, vive fazendo fofoca, dividindo as pessoas. Isso é o que mais tem hoje. Só que quando as pessoas elas agem assim, elas estão imitando ao diabo. Elas estão imitando a Satanás, indo contra a palavra de Deus, a qual a palavra ela vem na contramão disso. Então Paulo ele é muito claro: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Tende, analise, obedeça, pratica o modelo que tende em nós, vivendo e praticando o verdadeiro evangelho de Cristo. Então ele alega, ele frisa, ele fala que esse é o caminho certo, a gente imitar a Cristo. Mas muitos de nós estamos imitando a Satanás e não a Cristo. Por quê? Divisão é Satanás. Quem foi lá fazer a divisão entre Deus, Adão e Eva? Satanás. Na posição de uma serpente, Satanás. Quem foi expulso do reino de Deus porque tentou fazer uma divisão no reino de Deus? Porque Satanás, antes dele virar Satanás e os anjos virar demônios, né? Assim biblicamente dizendo, eles eram anjos de Deus. Eles estavam lá em prol do trabalho de Deus, estavam à mercê de Deus. Deus criou eles, mas para o bem, e eles se rebelaram. Então quem tentou dividir o reino de Deus e corrompeu a terça parte dos anjos, terça parte, tem noção a quantidade de anjos? Nós temos 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões e meio de pessoas na Terra hoje, no mundo hoje, e a Bíblia diz que existe um demônio para cada um que está ao derredor, como um leão furioso querendo dragar. Imagina a quantidade de anjos que é. Então ele é o divisor, ele divide, ele é o contendeiro, ele é o encrencreiro, ele quer criar divisões, contenda, ele quer que cada um fale uma coisa diferente, que cada um pense diferente, que cada um haja diferente, a ponto de haver uma confusão. Hoje, quando nós falamos do evangelho pregado, é uma confusão, que cada um prega uma coisa, cada um fala uma coisa, cada um defende uma tese. Outros até com briga, com facas, com ameaças. Nós temos que ser imitadores de Cristo, não imitadores do diabo. Olha o que a palavra diz para nós, para mim e para você, que queremos servir a Deus de verdade.
Se você conhece alguém que faz essas coisas, se afaste, não se envolva, não seja cúmplice disso, foge dessas pessoas. E ora para Deus ter misericórdia, para que elas se convertam, porque elas estão cegas, dizendo que servem a Cristo, mas são verdadeiros imitadores das trevas. Olha o que a palavra diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis as mesmas coisas. Nós que servimos a Deus devemos pensar as mesmas coisas. Nosso pensamento, nosso entendimento, a nossa visão espiritual tem que ser a mesma, correspondente à igreja, a Cristo, a Deus, ao Espírito e ao reino de Deus. E ele diz que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Como a Bíblia diz em Atos 4,32, o coração e a alma de todos nós tem que ser um só. Então Paulo, ele está ensinando, ele está exortando, ele está corrigindo, ele está falando, ei, vocês devem pensar a mesma coisa, vocês devem estar no mesmo espírito, no mesmo parecer, vocês devem estar no mesmo amor, no mesmo carinho, vocês devem estar no mesmo sentimento, no mesmo afeto, vocês devem estar na mesma alma, na mesma união, e não em divisão, não em contenda, não em pensamentos diferentes, pensamentos que criam intrigas, não em confusões, porque Deus não é de confusão. Então hoje, o nosso exemplo é Cristo. Se nós queremos olhar, pastor Gregorucci, quem que nós devemos imitar, copiar, quem que nós temos que ter ali como a nossa direção? Jesus Cristo. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele imitava Cristo e dizia para as pessoas, imite a mim que eu estou imitando aquele que é o nosso mestre, Jesus. E vocês me imitando como eu imito a Jesus, nós estamos nos caminhos certos. Mas as pessoas hoje, elas imitam mais a Satanás com as suas atitudes, com as suas palavras, com os seus pensamentos, com as suas maneiras pecaminosas de agirem dentro e fora da igreja. Estão imitando mais a Satanás, estão mais procedentes do diabo do que de Cristo. Acha que nós vamos ser salvos? Acha que essas pessoas vão entrar no reino dos céus? Acha que vão passar despercebidas aos olhos de Deus? Não. Então hoje, se você é uma pessoa assim, procure se consertar. Procure entender que essa palavra é uma oportunidade que Deus está te dando. Não é eu não, é Deus que está te dando. E se você fala, pastor, eu não sou assim. Mas se você conhece pessoas assim, não se envolva, não faça parte, não dê nem ouvido para os fofoqueiros, para os intrigueiros, para os contendeiros, para os divisores e divisoras, imitadores do diabo, filhos do diabo, que estão ali semeados como joio, para fazer a divisão na igreja, a divisão familiar, a divisão no lar, a divisão na empresa, a divisão em tudo. Eles dividem tudo, eles quebram tudo, eles arrebentam tudo. Se afaste, não faça parte, nem comais com este povo. Ora para Deus ter misericórdia e essas pessoas venham conhecer a verdade de Cristo. Então hoje, Deus não quer divisão, Deus não quer desunião, Deus não quer pensamentos divididos. Ele não quer que nós venhamos colchear entre dois pensamentos. Ou é Cristo, ou é Cristo. É um pensamento só. Vamos unir as nossas forças. Porque a nossa obediência de tudo isso que nós estamos aprendendo aqui todos os dias é o que vai nos ajudar. Ou melhor, dependemos desta obediência para podermos ser salvos no dia de juízo final e sermos abençoados por Deus, enquanto ainda não chega o reino dele para cada um de nós aqui nesta terra. Espero que você tenha aprendido e até amanhã em mais uma Palavra do Dia. Esta foi mais uma Palavra do Dia com o apóstolo Alessandro Gregorucci. Acredite, aceite, pratique e Deus te abençoará. Nos encontramos amanhã com mais uma Palavra do Dia. Que Deus abençoe a todos.